Oi, como é que vocês estão? Tá tudo em paz? Nós vamos hoje na nossa sétima aula. Com essa aula de hoje, que vai ser o calendário religioso de Israel, nós encerramos a primeira parte do nosso curso Descomplicando o Antigo Testamento. E já na próxima aula, na oitava aula, nós vamos trabalhar já a história de Israel. Mas é importante essa aula de hoje para a gente entender que o povo de Israel era um povo extremamente alegre na presença de Deus. Aí, quando a gente vê as festas religiosas de Israel, ou as santas convocações, como eles chamavam, a gente vê um povo festivo, um povo que se alegrava na presença de Deus. Mais de 60 dias do ano, o povo de Israel consagrava nessas festas religiosas. E elas tinham um significado muito forte para cada um deles. Eles entendiam porque é que eles estavam fazendo aquilo, aquelas celebrações. Então aquelas festas, eles expressavam a gratidão pelo cuidado, pela provisão de Deus. Geralmente eram festas relacionadas à colheita. Lá em Israel eles tinham dois tipos de colheita, a cevada e o trigo. Eram as colheitas principais. E ali sempre trazia as primícias dessas colheitas para essas festas, entendendo que Deus é o provedor, que toda provisão, que toda chuva, que toda a fertilidade da terra é em decorrência da bondade de Deus. Nós também temos que ter essa atitude do povo de Israel, ser um povo grato pelas bênçãos, pela provisão de Deus, pelo cuidado de Deus na nossa vida. E ter tempo para parar para adorar a Deus. A gente vive num mundo tão conturbado que a gente é escravo do nosso trabalho, das nossas ações, e às vezes não tem tempo de parar para louvar, para adorar, para agradecer a Deus pelo seu cuidado. Então, por isso que na lei de Moisés, o próprio Deus, por meio do profeta Moisés, já instituiu essas festas, para eles terem esse tempo, para eles não se entregar a uma labuta interminável, como hoje muitas pessoas estão entregues, e não ter tempo de parar, de se reunir com uma nação de Israel, com um povo santo, e adorar o seu Senhor. Eles lembravam também os livramentos de Deus. A festa da Páscoa, por exemplo, a gente vai ver aqui, que ele lembrava aquele livramento quando morreram os primogênitos no Egito. E mostrava também algo importante para o povo de Israel, que era um povo santo, um povo separado para Deus. Eles tinham essa consciência da nação santa, que a igreja hoje também tem que ter essa consciência de que é uma nação santa, separada para Deus, para o louvor, para a adoração de Deus, para ser instrumento nesse mundo, de levar uma mensagem de paz, a mensagem do Evangelho, propondo a reconciliação do pecador com Deus. Então vamos começar a ver essas festas para a gente entender bem o que é que fazia em cada um. O povo de Israel tinha 3 festas que eram obrigatórias. Essas festas eles tinham todo ano de vir onde estava o tabernáculo, depois do templo de Jerusalém, porque eles tinham um centro de adoração, para evitar que cada um sacrificasse ou adorasse a Deus, como diz na Bíblia, debaixo de toda a árvore frondosa, ou em qualquer monte. Deus instituiu a centralidade do culto. Lá em Deuteronômio ele trabalha muito bem isso, essa ideia da centralidade do culto, porque era o culto a Deus, era a adoração a Deus, e a lei de Moisés que trazia essa unidade ao povo de Israel. Então a lei ela tinha um cuidado de que ele tem um lugar de adorar a Deus. No deserto, a gente viu que o tabernáculo era móvel, era levado pelos levitas. Mas aqui, quando eles chegam na terra, eles tinham um local fixo, onde eles colocavam o tabernáculo, que ficava no deserto, no centro do acampamento de Israel. Mas depois ele é colocado também no território de Canaã. E ali o povo sabia. E ele sabia que 3 vezes por ano eles tinham que vir em peregrinação ao lugar onde estava o tabernáculo. E depois, quando Salomão faz o templo, eles têm que vir a Jerusalém para adorar o seu Deus, para se reunir com o povo de Deus, o povo santo, e prestar adoração a Deus. A primeira festa que era obrigatória era a festa da Páscoa e a festa dos pães ázimos. No dia 14 do mês de Abibe, depois do cativeiro, esse mês foi chamado de Nisan. Todo Israel vinha ao templo na festa da Páscoa, no dia 14. E durante
7 dias também, do dia 14 ao dia 21, tinha a festa dos pães asmos. Eles não podiam comer pão com fermento, porque o fermento era um símbolo de corrupção. E isso mostrava a necessidade do povo de Israel ser um povo santo, um povo separado para Deus. Então esse mês de Abib, ou Nisan, como é chamado depois do cativeiro, ele corresponde no nosso calendário ao mês de março e abril. É porque o povo de Israel tinha um calendário diferente do nosso, baseado no ciclo lunar. Todos os meses em Israel começavam na lua nova. Por isso que na Bíblia fala das festas de lua nova, aquelas festas que tinha no início de cada mês. Eles tinham 12 meses também, mas em função de ser no ciclo lunar, às vezes eles tinham de 3 em 3 anos, às vezes não sempre, né? De 3 em 3 anos, um 13º mês, para tornar o calendário também parecido, né? Ou semelhante ao calendário do ciclo solar. E ali na Páscoa, o que é que eles comemoravam na Páscoa? O grande livramento que Deus deu à nação de Israel, quando eles estavam no Egito, na 10ª praga. Deus mandou que naquela noite em que o anjo destruidor ia passar sobre as casas do Egito, que Páscoa quer dizer exatamente passar por cima ou passar ao largo, eles pegassem, sacrificassem um cordeiro, e aquele cordeiro, eles comessem todo aquele carneiro durante a noite. Ele tinha que ser macho de um ano sem defeito. E ali toda a família se reunia e comia aquele carneiro. E ele pegava o sangue daquele cordeiro e colocava nos umbrais da porta. Porque a recomendação é que ele estivesse dentro de casa e que ele tivesse o sangue nos umbrais da porta, para que quando o anjo destruidor passasse no Egito, passasse por cima da casa deles. E ali seriam poupados os seus primogênitos. Você veja que hoje também essa Páscoa está pronta para Jesus, porque Jesus é esse cordeiro. Hoje, coberto pelo sangue de Jesus, o anjo destruidor, o diabo, não pode tocar em nós. Ele passa ao largo, ele passa por cima. É por isso que Jesus, quando ele comemora a última Páscoa com os seus discípulos, ele institui a ceia do Senhor, porque o sacrifício teria que ser trazendo a nossa memória, entender todos os benefícios que o sangue de Jesus proporciona na nossa vida, que nos livra da condenação eterna ou da morte eterna. Mas depois que sai do Egito, eles ficam fazendo todo dia 14 do mês de Abib a Páscoa. É uma festa tão importante que, se alguém por alguma razão perdesse a festa da Páscoa no meio do segundo mês do ano, no outro mês, porque o calendário religioso de Israel começava no mês de Abib, era o primeiro mês do calendário religioso, começava com a Páscoa. Se alguém perdesse no segundo mês também, eles poderiam comemorar a Páscoa. Depois, quando eles chegam na terra de Canaã, eles ficam fazendo esse memorial e fazem até hoje. E os memoriais, os rituais, eles são muito importantes para trazer vivo na nossa memória aquilo que Deus fez por nós. O judeu, quando ele senta à mesa e tem o cordeiro, ele coloca também as ervas amargas ali, o pão sem fermento, os pães asmos. E ali ele vai fazer aquele ritual e tem uma simbologia. O filho dele, ele vai perguntar: por que esse cordeiro? Né? Se ele não tiver a visão do cristianismo, né? Porque ele ainda está dentro da lei de Moisés, ele vai explicar o que ocorreu do Egito, o livramento que Deus deu quando poupou todos os primogênitos do Egito. E o filho dele vai perguntar: e essas ervas amargas? Foram as dores, as lutas na tribulação. Deu uma forma de ter uma tradição que transmita às novas gerações, por meio desses rituais, os feitos de Deus. Nós temos que ensinar os nossos filhos. Nós temos que dar testemunho aos nossos filhos, para que eles gravem na sua mente que eles adoram um Deus que é vivo, um Deus que age na nossa história. Então a Páscoa basicamente era isso. Aí depois, quando tem um tabernáculo, quando tem um templo, toda a nação se reunia ali, oferecia vários e vários sacrifícios ali, mas também mantiveram a tradição de cada família se reunir na Páscoa e sentar à mesa e ali comer o cordeiro pascal. Esse cordeiro pascal de 1 ano, sem defeito, simboliza o Cristo,
que foi imolado lá na cruz do Calvário, que morreu pelos nossos pecados, na plenitude da sua vida, porque Cristo morreu com 33 anos. E o fato de não ter defeito é porque ele morreu sem pecado, foi tentado em todas as coisas, porém não pecou. Hoje nós comemoramos, em vez da Páscoa, a Páscoa é uma festa também no calendário cristão, mas hoje, todo mês, quando nós nos reunimos e celebramos a ceia do Senhor, aí o que é que nós estamos comemorando? A morte e a ressurreição de Jesus. Porque ali, a Páscoa dos judeus apontava para a cruz, para o Calvário, para o Cordeiro de Deus, que tira os pecados do mundo. E outra festa que era obrigatória para eles era a festa das semanas, ou a festa de Pentecostes, que ocorria 50 dias depois da Páscoa. Então, 50 dias depois da Páscoa, tinha a festa de Pentecostes. Na Páscoa, no mês de Abib, no dia 16, né, tinha o dia 14 a Páscoa, no dia 16, eles ofereciam as primícias da colheita de cevada. Eles pegavam os feixes e ali moviam diante do altar de Deus, como gratidão a Deus pela colheita, pela fertilidade da terra. E ali, 50 dias depois da Páscoa, eles comemoravam na festa de Pentecostes o trigo. Ele pegava o trigo, ele fazia 2 bolos, né? E ali diante de Deus eles ofereciam esses 2 bolos, simbolizando também a gratidão a Deus pela colheita principal de Israel, que era o trigo. Isso ocorria no mês de Sivan, que era o 3º mês do calendário religioso de Israel, no dia 6. E ali eles ofereciam essas primícias do trigo em forma de pão, como uma forma de gratidão a Deus. Você veja como há uma similaridade entre o calendário judaico e o calendário cristão. Jesus morre na Páscoa. 3 dias depois, quando ele comemorava as primícias das cevadas, ele ressuscita dos mortos. O apóstolo Paulo diz lá em 1 Coríntios capítulo 15, que Jesus é as primícias dos que dormem. Ou ele é o primeiro que ressuscita em corpo glorificado para a vida eterna. Porque antes tinha tido ressurreição, mas em corpo corruptível. É o caso de Lázaro. Mas o primeiro que ressuscita em corpo glorificado para a vida eterna é Cristo. Então esses feixes de cevadas simbolizam a ressurreição de Cristo, as primícias dos que dormem, como diz na Bíblia. As primícias daqueles que haviam morrido. 50 dias depois da Páscoa, na festa de Pentecostes, por uma ordem que Jesus tinha dado, os 120 discípulos estavam no cenáculo, aguardando a descida do Espírito Santo. E ali desce o Espírito Santo sobre ele, na festa de Pentecostes. E foi uma ocasião propícia, porque povos de vários lugares do mundo, judeus, que estavam na dispersão, eles vieram a Jerusalém comemorar ali. E tinha aquela tradição de vir a Jerusalém, adorar nas festas religiosas, mesmo depois que estavam morando na Ásia, na Europa, na época Macedônia, nas várias partes do mundo, na Grécia, em Roma, eles vinham. E ali, quando eles viram aquilo, eles ficaram fascinados com aquilo, porque cada um falava numa língua compreensível para eles. Cada um entendia na sua própria língua. E ali é o dia de Pentecostes. Então, esses 2 pães que os judeus ofereciam da colheita do trigo, simboliza o corpo de Cristo, simboliza a igreja que foi constituída no dia de Pentecostes. E a terceira festa que os judeus comemoravam era a festa do tabernáculo. Nessa festa eles comemoravam durante 7 dias também. Você vê que o número 7 é muito forte dentro do calendário religioso de Israel. Estou falando aqui em numerologia não, mas 7 quer dizer plenitude, santidade. Eram 7 dias da festa dos pães asmos com a Páscoa, eram 7 dias do tabernáculo, 7 semanas depois da Páscoa tinha a festa de Pentecostes. A festa de Pentecostes só era um dia, a festa de tabernáculo 7 dias. Então você vê que tinha essa simbologia, para mostrar esse ciclo religioso de Israel.
Então, na festa do tabernáculo é no mês de Tisri, né? Voltando aqui, a festa do Pentecoste é no mês de Sivan, que corresponde maio e junho no nosso calendário, né? A festa do tabernáculo, no mês de Tisri, corresponde a setembro e outubro no nosso calendário. É do dia 15 ao dia 22. Durante esses dias aí, eles celebravam a festa do tabernáculo, ou a festa das cabanas, porque durante essas festas eles habitavam em tendas. Eles construíam tendas e habitavam. Para quê? Para lembrar a provisão de Deus lá no deserto do maná e da água. Então ali era uma forma de agradecer a Deus pela provisão de Deus durante a peregrinação no deserto. E ali eles saíam das suas casas e habitavam em tendas, para relembrar essa época que eles eram nômades e andavam no deserto. Mas ali tinha a provisão e o cuidado de Deus, que mandou o maná por 40 anos e mandou também água na rocha, matou a sede da nação de Israel. Então essas festas, 3 festas que eu falei, Páscoa, Pentecoste e a das cabanas, tabernáculo, eram festas obrigatórias. Nessa festa de tabernáculo, lá no Evangelho de João, diz que Jesus chegou no último dia. E ali no tempo de Jerusalém, quando havia a festa de tabernáculo, os sacerdotes pegavam vasos de ouro e derramavam no piso do templo esses vasos, essa água que está em vasos de ouro, simbolizando que Deus havia providenciado a água, tinha saciado a sede de Israel no deserto. E é nessa hora que Jesus pega essa deixa aí, lá no Evangelho de João, e diz que dele fluirão rios de água viva. E ele diz que ali está falando do seu Espírito, que seria enviado após a sua ressurreição, a sua exaltação, glorificação. Porque do cristão habita o Espírito Santo, e dele flui rios de água viva, para levar a mensagem do Evangelho, que mata a sede espiritual daquele que necessita de Deus. Outras festas que tinha, para a gente ter uma ideia melhor, era a festa das trombetas, que era no mês de Tisri. O 7º mês também Israel onde tinha as maiores partes das festas. O mês de Tisri corresponde a setembro e outubro. A festa da trombeta era no dia 1º. Aqui começava o ano civil do israelita, né? No dia 1º do mês de Tisri. Aqui eram tocadas as trombetas. Aqui, nesse dia, para ele, na tradição judaica, Deus havia iniciado a criação do mundo. E ali eles comemoravam, né, a criação, tocavam essas trombetas, anunciando o início de um novo ano civil. O ano religioso começava na Páscoa, no mês de Abib, depois foi chamado de Nisan. O mês civil começava no mês de Tisri, na festa das trombetas. No mês de Tisri também tinha o dia da expiação, que era no dia 10. Era o único dia que o sumo sacerdote entrava dentro do Santo dos Santos. E ali ele fazia aquele ritual do dia da expiação, que os judeus chamam de Yom Kippur. O dia do perdão, era um dia de pranto, de choro, de pedir perdão a Deus pelos seus pecados. Hoje, como eles não têm mais o templo, eles não fazem mais esse ritual do dia da expiação. E também tem mais necessidade, porque Cristo já morreu na cruz pelos nossos pecados. Todos aqueles rituais judaicos não tem mais sentido, porque apontava para a cruz, apontava para Jesus. Mas aqui no dia da expiação, hoje é um dia de jejum para eles, um dia de pranto, um dia de pedir perdão a Deus. A gente tem que ter esses momentos que a gente para na nossa vida também, para reconhecer os nossos pecados, para buscar transformação em Deus, para chorar as nossas mazelas e nos quebrantar diante do nosso Deus, buscando restauração. A gente parar de repente e começar a fazer uma análise da nossa vida. Por isso, na ceia, sempre a gente lê aquele texto de 1 Coríntios capítulo 11, que diz assim: cada um examine a si mesmo, porque a ceia é um momento de introspecção, e nós analisarmos a nossa vida, não para nos condenar, mas para buscar restauração, para buscar que Deus nos transforme dia após dia. No dia da expiação, como era esse ritual? Nesse dia, o sumo sacerdote entrava no Santo dos Santos
Ele ia lá no altar do holocausto, ficava no ato. A primeira coisa que ele fazia, ele sacrificava um novilho por ele mesmo. Ele reconhecia que era pecador. Jesus não precisava oferecer sacrifício por ele mesmo, porque ele não tinha pecado. Mas o sumo sacerdote de Israel, ele reconhecia a necessidade, porque ele também se enquadrava como pecador. E ali ele entrava no santuário com o sangue desse novilho. E ali ele entrava com incensário também, para aquela nuvem do incenso cobri-lo diante da presença maravilhosa de Deus no Santo dos Santos. E ali ele aspergia 7 vezes sobre o propiciatório, que era a tampa da arca, uma bacia que estava sobre a arca da aliança. E ali ele fazia a propiciação primeiro pelos pecados dele. Aí ele voltava. Quando ele voltava, ele pegava 2 bodes. E ali ele lançava sorte, fazia um sorteio para saber qual era o bode que ia ser sacrificado e qual era o bode que ia ser enviado para morrer no deserto. Aí ele pegava o sangue do bode que ia ser sacrificado, levava também dentro do Santo dos Santos, e ali ele aspergia sobre o propiciatório, fazendo a expiação de pecados por toda a nação de Israel. E ali, quando ele voltava, ele pegava aquele bode que é chamado de bode Azazel, ou bode emissário, e enviava para morrer no deserto. Esse bode emissário, interessante a gente falar aqui, tem uma polêmica teológica em relação a ele. Porque, por exemplo, na Bíblia de Jerusalém fala que esse bode Azazel era um demônio, né, dentro da mitologia dos cananeus. Né? Mas a Bíblia diz que nós que não manda nenhuma hora oferecer oferta para demônio. Agora, essa palavra também, Azazel, significa enviado, posto à parte. Por isso que algumas traduções trazem o bode emissário, em vez dessa palavra Azazel. Na realidade, esse bode que sai, né, de Jerusalém e vai morrer no deserto, representa o próprio Senhor Jesus, que não tinha pecado, mas quando ele sai, né, de Jerusalém, lá para o Gólgota, para o Calvário, ele lá na cruz, ele vai levar sobre si todos os nossos pecados. Então ele se torna maldito. Maldito é aquele que é pendurado no madeiro. Paulo fala isso, às vezes é muito forte para determinadas pessoas. Como é que Jesus, o Filho de Deus, puro, santo, separado, é maldito? Porque ele se torna maldito, porque ele assume a nossa culpa, o nosso pecado, a fazer a obra expiatória na cruz do Calvário. Aí algumas pessoas, não, geralmente o bode é associado muito ao símbolo do mal, e vai morrer é o diabo. A Bíblia não manda sacrificar demônio. É o caso da serpente de bronze. A serpente de bronze, que também o serpente geralmente é um símbolo do mal, mas ali é a serpente de bronze, né? Que está lá naquela haste de bronze que as pessoas olham e é curado das serpentes venenosas, simboliza também Cristo lá na cruz. Por isso Jesus diz no Evangelho de João: assim como a serpente foi levantada no deserto, é necessário que o Filho do Homem seja levantado também. Ele é levantado na cruz, e quem olha para Cristo hoje, ali fazendo a obra expiatória, pagando os nossos pecados, a serpente destruidora não tem mais acesso à sua vida, e ele tem vida eterna em Cristo. E depois que ele fazia esses rituais desses bodes, ele pegava 2 carneiros como holocausto, como símbolo de consagração do sacerdote e da nação de Israel. O autor de Hebreus diz que todo ano havia essa expiação, lá no capítulo 10 ele diz, de Hebreus. Era uma recordação anual de pecado. Que a própria repetição do ritual mostrava que o sangue de bode de touro não removia pecado. Ali era algo, a pessoa reconhecendo aquilo, mas havia necessidade de um sacrifício superior a esse. Agora, quando Cristo vem, que é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, e oferece o sacrifício na cruz do Calvário, o autor de Hebreus diz que o seu sacrifício é único, perfeito e eterno. Ele não precisa ser repetido. Ali, na cruz do Calvário, quando ele oferece o sacrifício perfeito, ele destrói as obras do maligno. Ele pisa na cabeça da serpente. E ali ele vence aquilo que era contra a humanidade. E todo aquele que nele crê hoje também é livre, é salvo e coberto pelo sangue de Cristo.
Então são essas as principais festas em Israel. Mas tinha as festas de lua nova, todo começo de mês começava com lua nova. Era um povo extremamente festivo. Tinha também o sábado. Todo sábado eles paravam nas suas atividades e ali era um dia que eles consagravam a Deus. O sábado, né, o sétimo dia, o sabá, como os judeus chamam, era um dia de descanso, de dependência de Deus e de adoração, que vem desde a peregrinação no deserto. Todo dia os judeus colhiam a porção do maná e ali ele só podia colher aquela porção, porque senão apodrecia. Mas no sexto dia ele colhia porção dupla do maná, e no sétimo dia, que era o dia de descanso, que ele não podia colher o maná, não apodrecia. Mostrando o que Deus? Mostrando que Deus ele providencia tudo para nós, é nosso provedor, e que nós temos que ter consciência que nós temos que ter tempo de adoração a Deus. Ainda hoje os judeus ortodoxos guardam o sábado. Por que o sétimo dia? Porque, segundo o relato de Gênesis, foi o dia que Deus descansou. O próprio Deus descansou. Ele fez a criação em 6 dias, e a Bíblia diz que no sétimo dia ele santificou, abençoou e descansou. Esse descanso de Deus não é ociosidade. Como também o descanso que a Bíblia fala não é ociosidade. É dependência de Deus, é adoração a Deus. Na realidade ali, o sétimo dia que Deus descansou, o que a Bíblia quer dizer é que parou a atividade criadora de Deus. Deus havia criado um mundo em equilíbrio, um mundo segundo a avaliação dele, muito bom, e que a partir dali era o homem que ia crescer, multiplicar e se espalhar sobre a face da terra. Deus havia feito a sua parte. Deus havia criado um mundo em equilíbrio, em harmonia, e a partir dali, o homem, feito a imagem e semelhança de Deus, é que teria essa incumbência de ter o domínio sobre a terra. Mas o sábado, ele é importante entender o princípio espiritual que está por trás do sábado. As pessoas hoje são super atarefadas, estudantes, que estão estudando para concurso, para o IME ou para o Instituto de Tecnologia da Aeronáutica, o ITA, né? Às vezes eles acham que não pode vir nem a um culto, nem nada, tem que se concentrar totalmente dentro daquelas atividades. A gente tem que ser responsável, tem que dar o melhor que a gente tem, né, na nossa profissão. O estudante também tem que ser responsável, mas não veja o tempo que você consagra a Deus como um desperdício, veja como uma bênção. Há necessidade de ter o meu devocional todo dia, esse momento de orar, de buscar a palavra de Deus. Há necessidade de eu me congregar, de eu adorar a Deus com os meus irmãos e compartilhar com Ele a minha vida, não apenas em rituais religiosos, mas através de relacionamentos sinceros e profundos, que isso é que é se congregar. Dentro da tradição cristã, o sábado passou a ser o domingo, mas hoje, né, com essas escalas, com essa corrida desenfreada que nós corremos, tem pessoas que não podem vir ao culto de domingo, determinadas vezes, por causa de uma escala. Eles não vão poder adorar a Deus, eles não vão poder ter o sabá dele, o dia de oração a Deus. Tem. A Bíblia nos exorta a aprender a remir o tempo. Pode ser lá no secreto do meu quarto, que eu estou adorando a Deus, que eu estou dependendo dele, sabendo que aquela hora que eu estou tirando para isso não vai ser um desperdício. Eu tenho que me congregar, se eu não posso vir no culto de domingo, eu venho na semana, né? As igrejas também têm que achar mecanismo também de dar assistência àqueles que são impedidos às vezes por causa do compromisso, da obrigação, do trabalho. Mas se nós formos sábios e aprendemos a remir o tempo, entendemos a necessidade de ter tempo para adorar a Deus, para nos relacionar com Deus, com os nossos irmãos, Deus ele vai dar estratégia para a gente fazer. Às vezes é porque a gente usa uma desculpa, aí eu não tenho tempo. Mas tem tempo para tanta coisa.
Então o sabá de Deus é importante, não o ritual em si, não a guarda de um dia específico, mas a consciência de dependência de Deus. Nada vai faltar porque eu tiro tempo para Deus. E a consciência que eu fui criado por Deus para ser um adorador. E eu tenho que gastar tempo com Deus, eu tenho que ter tempo com o meu Senhor para o meu crescimento espiritual e eu ser guiado pelo Espírito Santo. Eles tinham um ano sabático. O ano sabático é o quê? De 7 anos era um ano de descanso da terra. Os animais, a terra descansava, os homens. Eles colhiam somente o que nascia naturalmente no campo. Coisa sábia, né? A gente sabe que a terra, quem trabalha na agricultura sabe que a terra, é por isso que existem os remanejos das lavouras, ela tem que descansar. Os animais também que trabalham, Deus tem cuidado até com os animais, né? Tem que descansar. O homem, esse ano sabático dele não seria um ano de ociosidade, não. Porque tem pessoas que confundem descanso com ociosidade. Seria um ano em que os levitas, os sacerdotes iam ensinar a lei ao povo. Eles iam parar para estudar a lei de Deus. E isso teria que correr de 7 anos. Era um ano sabático. De vez em quando quem no ministério usa essa expressão, né? Eu vou tirar um ano sabático. É um ano de licença do ministério para você se dedicar à sua família, se dedicar a Deus, ser descansado da labuta, porque ministério também é labuta, é luta. E aí você ter que recarregar suas baterias espirituais. Eles tinham o ano do jubileu. De 7 em 7 anos sabático, né, que são 49 anos, o 50º ano, quando o jubileu era de 50 anos. Era um dia de descanso. Era um ano de descanso. No ano do jubileu, eles tocavam as trombetas e ali eles anunciavam a libertação dos escravos. E todas as dívidas eram perdoadas. A gente estava pensando no Brasil num ano sabático, no ano do jubileu desse. Zerar. Começar tudo de novo. Mas o interessante é que até a terra lá em Israel, vê como a lei mosaica ela é muito justa e inteligente. Pertencia às famílias. Você vendia uma propriedade, na verdade você vendia não era o direito pleno da propriedade, mas o direito de uso, para você usar na agricultura, na lavoura, na pecuária. Mas quando chegava o ano do jubileu, todas as terras voltavam às antigas famílias. Então o preço da terra variava de acordo com a proximidade do ano do jubileu. Se faltasse 10 anos para o ano do jubileu, seria um preço. Faltasse um ano, seria um valor menor, porque eu ia usar a terra só um ano. Mas tinha consciência de que ninguém ia concentrar as riquezas de terra nos latifúndios, e hoje a gente fala, né, da reforma agrária, porque elas voltariam aos antigos donos. E ali as famílias voltariam novamente a ter a posse da terra que tinha se destinado a cada uma. E mesmo antes do ano do jubileu podia ter um goel, um resgatador, que viria e pagaria aquele preço e resgatava, né, um parente próximo, aquela terra e devolvia à família endividada. Então Deus tinha cuidado com as mínimas coisas. Então, no ano do jubileu, quando Jesus está ali em Isaías, que ele diz, né, que o Espírito Santo me ungiu para evangelizar os pobres, e lá no final ele diz, e anunciar o ano aceitável do Senhor. É o ano do jubileu, é o ano de libertar os cativos, é o ano de perdão de dívidas, é o ano de reconciliar o pecador com Deus. Hoje, na administração da igreja, nós estamos vivendo o ano do jubileu, porque à medida que eu vou anunciando o evangelho, os cativos são libertos, a dívida que nós tínhamos com Deus é perdoada. Então esse ano do jubileu, ele ocorre, né, algumas vezes, né, denominações religiosas ainda usam literalmente 50 anos, comemorar o ano do jubileu. Agora eu acho que hoje a igreja do Senhor tem que ter todos os dias da vida dela, todos os anos, a consciência de que estamos vivendo o ano do jubileu, o ano aceitável do Senhor, de propor que os pecadores se reconciliem com o Senhor e possam viver em liberdade, porque a maior escravidão é a escravidão do pecado. Então você vê que o povo de Israel é um povo de fé, porque chegava no ano do sabático, 49º ano, era descanso da terra, não podia trabalhar.
E se fosse a cada 7 anos sabático, veja como o número 7 tem uma simbologia muito forte na Bíblia. No 50º ano, também não podia trabalhar. Então eram 2 anos que ele ia viver só na dependência de Deus. Era 2 anos que ele ia viver com tempo suficiente para adorar a Deus. Então Deus pensa dessa forma para que o povo tenha tempo de adorar a Deus. Deus é muito sábio. E hoje nós temos que usar esses princípios espirituais e aplicar na nossa vida. Você vê lá em Êxodo que aquele faraó do Egito, ele simboliza ali o diabo, Satanás. Quando ele vê que o povo de Israel quer adorar no deserto, ele diz: rapaz, esse povo é ocioso, coloca trabalho para ele aí. Se ele hoje ele recebe as palhas para construir os tijolos, agora eles vão colher as palhas, arranjar as palhas e fazer a mesma produção de tijolos, para não ter tempo de adorar a Deus. Hoje, se nós entrarmos nesse sistema que nós vivemos, né, sistema econômico, em que o homem vai se tornando escravo do trabalho. Eu lembro quando eu fazia a faculdade de economia, há muito tempo, né? Na década de 70. Eu terminei minha faculdade em 79. Os acadêmicos, os professores de economia, eles achavam que ia surgir um sistema no mundo, que alguns diziam que era uma social-democracia, em que as pessoas iam trabalhar 4 horas por dia. Porque entendia o seguinte, pela lógica humana: a tecnologia, o crescimento da ciência, ia produzir um bem-estar social tão grande, que as pessoas iam trabalhar somente 4 horas por dia. Havia essa esperança. Hoje tem pessoas que trabalham 12 horas por dia. Chega em casa, ainda tem que levar o celular, qualquer hora está de sobreaviso, no sábado, no domingo, todas as horas. O homem tem se tornado escravo do trabalho. Trabalho que é algo bom. Deus nos criou para sermos ociosos ou sermos preguiçosos. Tornou-se uma prisão tremenda na vida das pessoas. E as pessoas não têm tempo para adorar a Deus, porque é escravo disso. Consumismo. Cada vez eu tenho que trabalhar mais, porque cada vez a minha família exige mais um padrão de vida que exige mais dinheiro, mais recursos. Eu tenho que trabalhar mais. O segredo da vida, isso é uma opinião minha, é você ter uma vida simples. É você não ser escravo do consumo. E você entender que não precisa ser uma pessoa tão ambiciosa de acumular, mas que você tem que ter o necessário para ter uma vida digna para você e sua família. E para a gente concluir, né, já vimos as festas religiosas, eu vou fazer isso aqui, só falar um pouco só sobre os relatos de Deuteronômio. Porque Deuteronômio, a gente falou muito pouco de Deuteronômio, mas é um dos livros mais belos da Bíblia. Leia Deuteronômio, porque é uma síntese dos outros livros. Deuteronômio quer dizer, Deutero quer dizer segunda, nome quer dizer lei, segunda lei, ou repetição da lei. Porque ali Moisés, quando ele está nas planícies de Moabe, em frente a Jericó, está prestes o quê? A passar o comando para Josué, para ele entrar na terra de Canaã e conquistar a terra. Ele está diante de uma geração que nasceu no deserto, e que muitos daqueles jovens não tinham visto os feitos de Deus. Aí ele faz 4 discursos. E esses 4 discursos de uma forma de exortar o povo, de relembrar o povo, de ensinar aquela nova geração aquilo que Deus havia feito para eles. E nesses discursos, que são belíssimos, ele faz uma síntese dos outros livros do Pentateuco. É a coroa do Pentateuco, é Deuteronômio, numa linguagem erudita, uma linguagem bonita. E ali, quando ele faz esses discursos, o primeiro discurso, ele vai mostrar o quê? A peregrinação no deserto. Ele vai mostrar como Deus foi fiel e o povo infiel. Que mesmo diante da incredulidade do povo, da murmuração, Deus continuou fiel no seu plano e no seu propósito de trazer o seu povo da escravidão para a terra de Canaã. Aí ele narra esses fatos da história de Israel que vão mostrar exatamente isso. A fidelidade de Deus e a infidelidade do povo. Aí depois ele relembra a lei, o segundo discurso. E aí quando ele começa a relembrar o decálogo, os 10 mandamentos, a lei de Moisés, ele começa
a mostrar o perigo da idolatria. Um livro que fala muito sobre idolatria, adorar falsos deuses, adorar ídolos. E o risco que a nação de Israel correria se prostrasse diante daqueles deuses falsos. Ele fala muito sobre obediência, acho do livro da Bíblia, e fala muito sobre a obediência. De uma forma bem erudita, Moisés vai mostrar a necessidade de nós sermos obedientes a Deus. E nós somos criados por Deus para viver em obediência. E ali ele faz esse discurso. Aí depois ele começa a mostrar as bênçãos e as maldições. Ele mostra que se o povo obedecesse a Deus, se Israel fosse um povo separado para Deus, viriam bênçãos sobre ele. E ele vai elencando, vai mostrando todas essas bênçãos. Mas aí depois ele mostra que a desobediência geraria a desobediência geraria as maldições, e vai mostrando todas essas maldições, e de uma forma bem interessante. Ele orienta até que quando eles entraram na terra prometida, tinha 2 montes, tinha um vale que ficava entre 2 montes, o Monte Ebal e o Monte Gerezim. Ele manda que 6 tribos fiquem em cima do Monte Gerezim, e ali diga todas as bênçãos, e o povo lá no vale vai dizendo amém. Outras 6 tribos ficam sobre o Monte Ebal, e ali ele vai elencando também todas as maldições, e o povo vai dizendo amém. Para quê? Para que o povo não tivesse desculpa para dizer depois que não entendia as regras do jogo. Mas na dureza do seu coração, o povo de Israel preferiu as maldições do Monte Ebal, mas não por desconhecimento daquilo que Deus queria. Hoje também tem que entender que a Bíblia é a palavra de Deus. O que está revelado na Bíblia é a palavra de Deus. O que a Bíblia diz que é errado, é pecado. Ninguém tem desculpa de dizer, porque a minha exegese foi errada. A Bíblia é muito clara. Mostra quais são as leis morais, mostra quais são os procedimentos que glorificam a Deus, mostra o que é errado, que nos leva a caminhos de morte. É tanto que no final Moisés renova a aliança com aquele povo e diz: eis que eu te proponho um caminho de vidas e de morte. Para onde vocês vão querer ir? Para caminhos de vida ou caminho de morte? Porque os caminhos de vida é caminho de obediência a Deus. O povo diz: eu prefiro o caminho de vida. Mas pouco depois, na história de Israel, que a gente vai começar na próxima aula, a gente vai ver que o povo de Israel vai esquecer tudo isso e vai seguir os desejos malignos do seu coração e vai pagar um preço tremendo. Mas mesmo essa desobediência não invalida o plano de Deus, o propósito de Deus para aquela nação, porque dela vai nascer Jesus, o Salvador do mundo. Deus é tremendo, Deus realiza os seus propósitos. Eu vejo hoje muitas pessoas angustiadas com o que está ocorrendo no mundo, muito medo. Tem pessoas que hoje acham que ainda existe, como os Zoroastro, né, dentro do zoroastrismo, né, maniqueísmo. Ainda existe em pé de igualdade uma luta entre o Deus Hormuz, o Deus do bem, e o Deus Arimã, o Deus do mal. A história humana já está resolvida. Essa guerra do bem e do mal já foi vencida por Cristo da cruz do Calvário. A história não está em aberto, não. A história revelada nas Escrituras tem começo, meio e fim. Tem teólogos, tem pastores, tem pessoas dizendo que a história não está sendo definida pelas nossas ações humanas. Isso é humanismo. A história do homem foi definida na cruz do Calvário, quando Jesus ali destruiu as obras do diabo e pisou na cabeça do serpente. Se o diabo está agindo no mundo, se a iniquidade está agindo no mundo, é dentro de um propósito de Deus, para provar o que é que está no nosso coração, provar quais são os seus, mas tudo está debaixo do controle e da autoridade do Senhor Jesus, porque Ele é Senhor dos céus e da terra. Então que Cristo te abençoe, e vamos perseverar e vamos estudar a história de Israel, que é muito interessante para nós entendermos também a nossa vida pessoal. Então que Cristo te abençoe e que você possa perseverar no estudo da palavra de Deus e que a gente possa crescer espiritualmente.